Bem-vindo de volta. Nessa aula, vamos começar a falar sobre funções. E vamos começar a falar sobre funções no contexto daquilo que estávamos discutindo na aula anterior, que é como nos comunicamos com uma blockchain de fora da blockchain. Vamos lembrar que a blockchain é composta por diversos nós. Esses nós são computadores, se comunicam entre si e, se não somos um nós temos que encontrar algum nó que abra uma porta para o exterior e aí nós nos comunicamos com esse nó através de um protocolo chamado JSON RPC. RPC Remote Procedure Call, chamada remota de procedures, que são métodos ou execução de funções. A blockchain ela já tem diversos métodos pré-definidos que nós podemos utilizar para entrar em contato com ela através de clientes. Por exemplo, eles têm funções que a gente pode perguntar qual é o bloco atual, quais são as transações do bloco atual, ou se certo nó está minerando ou não. Isso aí são questões da blockchain como um todo. Porém, nós aqui estamos focados em contratos inteligentes. A gente quer, muitas vezes, entrar em contato com um contrato e executar alguma procedure que nós construímos. Por exemplo, no caso das variáveis de estado. Alguma variável de estado que nós definimos, talvez nós queiramos entrar em contato com o contrato e perguntar qual o valor desta variável de estado. Então, para isso, essa procedure não está pré-definida, porque o contrato inteligente que a gente escreve somos nós também temos que criar estas procedures, estes métodos que serão executados remotamente. Nós criamos isso escrevendo funções. Então, vamos aqui escrever nossa primeira função, que nós vamos executar remotamente e que vai buscar o valor de uma variável de estado. Vamos lá. Vamos voltar aqui para o Remix e vamos criar um novo contrato para praticar. O nome desse contrato vai ser pega variável ponto sol. Lembrando sempre, primeiro, nós começamos definindo a licença, SPDX license identifier, vou botar MIT, depois declarando qual é o compilador a ser utilizado, Pragma Solidity, chapéu 0.8.4, só para não botar sempre o mesmo. Aqui, contract, o nome do contrato, pega variável, não precisa ser o mesmo, mas aqui vamos utilizar o mesmo, abre e fecha chaves. Vamos começar declarando uma variável de estado. E, para não complicar tanto e para variar também um pouco, dessa vez vamos declarar uma variável do tipo inteiro. Antes nós tínhamos string, dessa vez vai ser do tipo inteiro. Para isso utilizamos a palavra-chave int. Int quer dizer que esta variável será do tipo inteiro. Essa variável vai ser interna, internal, porque não vai ser pública, eu não quero que ela seja pública agora. Vou dar um nome para ela. O nome dela vai ser número e eu vou inicializar ela com o valor 10. Eu poderia salvar aqui, salvei, ele já compilou. Vou fazer o deploy só para a gente ver que, como ela é interna, não tem um botão que a gente possa apertar, fazer o deploy. Vou abrir. Não tem nada aqui, veja. Porque aquele botão era a chamada de uma procedure remotamente. Quando a gente declara uma variável como public, o próprio compilador já cria esse método para a gente. Como ela é interna, o compilador não criou. Nós temos que criar. Então vamos voltar aqui para o código. Eu posso excluir esse interno, porque se eu não coloco nada, automaticamente ela já é internal. E agora nós vamos construir o nosso método que vai recuperar essa variável de estado. A gente faz isso criando uma função. Voltando aqui, isso aqui é mais ou menos como criamos uma função. Function. Vamos seguir aqui, function. Depois de function, o nome da função. Nome vou chamar de pega número.
E aí, funções, geralmente, por padrão, a gente começa com letra minúscula. E onde estaria um espaço, nós não podemos colocar espaço no nome da função. Onde seria um espaço, a gente começa a próxima palavra com letra maiúscula. Isso é um padrão chamado camel case e é muito utilizado em várias linguagens. Depois, abrimos e fechamos parâmetros, parênteses. Dentro do parênteses, nós podemos declarar variáveis que nós vamos passar para esta função. Nesse caso, essa função não recebe nenhuma variável. Depois disso, tem a visibilidade dessa função, porque nem toda função vai poder ser invocada remotamente. No nosso caso, ela vai ser. Então, vamos definir ela como public. Existem outras possibilidades, vamos ver com o tempo. Aqui eu só quero criar nossa primeira função, que vai ser chamada remotamente. Então, coloco public. E aqui eu tenho que dizer se ela vai retornar alguma coisa. Sim, ela vai retornar. Então, vamos colocar returns, dizer que ela vai retornar. E entre parênteses, vamos dizer o tipo de informação que ela vai retornar. Ela vai retornar algo do tipo inteiro. E agora, abre e fecha chaves, que nós vamos escrever o corpo dessa função. O que ela vai fazer? Essa função vai ser uma função bem simples, que ela vai retornar return. Veja que aqui é returns e aqui é return. Ela vai retornar a nossa variável de estado de nome número. Ponto e vírgula. E agora eu lembrei que eu esqueci aqui. Nós temos que colocar a palavra-chave via para dizer que esta função ela não altera o estado global da blockchain, certo? Ela só lê o nosso banco de dados, ela não altera nada na blockchain. Agora sim, eu posso salvar e se você não entendeu tudo como escrever essa função, foi meio complicado, meio corrido, não se preocupe, nós vamos fazer isso várias vezes, em detalhes. Eu só quis aqui escrever a nossa primeira função remota. Nós vamos ver que quando a gente fizer o deploy, nós vamos poder executar remotamente esse método, essa função, pega número e ela vai nos retornar essa variável de estado. Bom, salvei. Vou vir aqui, vou fechar esse contrato aqui, que toda vez que a gente alterar o contrato, temos que fazer o deploy de novo. Aqui na aba de deploy, vou clicar em deploy, vou abrir aqui embaixo o contrato, veja aqui no deployed contracts, e note que temos um botão chamado pega número, que nós vamos poder executar remotamente. Se eu clicar, veja que ele nos retornou o quê? O valor da variável de estado, número. Então, nós acabamos de construir a nossa primeira procedure remota, por assim dizer, do contrato. A gente criou uma função que pode ser executada remotamente por um cliente. Por quê? Porque a gente definiu ela como pública e ela retorna essa variável de estado. Note que essa função que a gente escreveu, a gente não precisaria ter escrito, bastaria declarar esta variável de estado como pública, o que nós temos feito antigamente. Então eu vou salvar, compilar este novo contrato, vou fazer o deploy deste novo contrato e vamos ver que agora nós temos duas formas de buscar essa variável de estado. Clicando em número, ou seja, executando essa função que o compilador escreveu para nós, bastou declarar esta variável de estado como public, que o compilador criou essa função remota para nós, ou chamando a função pega número, que nós construímos explicitamente. Então, note que essa variável de estado, número, eu pude acessar de dentro do contrato, mesmo quando ela era interna. Eu pude acessar de dentro do contrato. O contrato sempre tem acesso às suas variáveis de estado. De dentro do contrato, a gente sempre pode acessar as nossas variáveis de estado. Agora, para acessar de fora, nós temos que criar uma procedure, uma função que nos permita esse acesso. Ou nós construímos,
ou nós declaramos as variáveis como public. Então, para ficar claro, declarar uma função, uma variável estado como public, quer dizer que ela pode ser acessada externamente. É uma questão externa e não interna. Então é isso, vou ficando por aqui. Até a próxima aula.